Oi, gente, mais um outro vídeo sobre o cangaço, né? E eu quero me reportar a um vídeo que eu assisti ontem, falando sobre caminhões. Quando eu vou falar sobre o cangaço, eu não falo sobre caminhões, porque eu não entendo nada sobre, a respeito de caminhões, né? Apesar de ter uma habilitação em dirigir um carro, mas caminhão jamais eu dirigi, certo? Então, eu estou aqui com o livro de Marilourdes Ferraz, oferecido a mim, tá? Certo? E o Canto do Acauã. E neste livro daqui, mostra que houve realmente no ano de 1930, vou mostrar para vocês, tá? Aqui, ó. Ela se reporta a um caminhão da Brigada Militar, né? Que chega no sertão. No entanto, esse caminhão, ele sofreu as avarias, muitas avarias, e acarretou em muitos prejuízos. Porque, gente, o que é que nós deduzimos disso? Que o caminhão não era, aquela época, de 1930, né? Tinha caminhões aqui, tinha, mas os caminhões que são mostrados são caminhões que eles não tinham capacidade para transportar 50 homens mais munição, segundo os relatos de quem vive estudando, né, entre aspas, o cangaço. A prova é essa aqui, ó. Tá aqui, ó, no livro de Marilourdes, mostrando o caminhão, que foi mostrado também no vídeo ontem. E na página seguinte, tem aqui a foto, ó. Essa senhora daqui, ó, essa daqui é a minha tia Adolfina Ferraz, casada com o ex-volante Braz Alves, Braz Alves, de Magalhães, por sinal, né? Minha tia é que é Ferraz Nogueira, certo? Então, bem no mesmo livro, está aqui, ó. Aqui a minha tia, ó. Aqui, ó. Tia Adolfina, certo? E então, essa questão de caminhão eu não falo, porque, como eu digo, eu não tenho conhecimento, nunca me aprofundei, não vou aprender nada dessa questão de caminhão, entre aspas, apenas a ressalva de que os caminhões, eles não eram aqueles caminhões que pudessem transportar 50 homens mais munição, inclusive pelas estradas, certo? Porque eram estradas precárias, ainda hoje estão pavimentando as estradas, porque em 1930, gente, era praticamente caminho, era tudo de barro, não era asfaltado, vamos lá, né? Outro detalhe, que a pessoa que faz o vídeo fica sempre soltando as indiretinhas. Já não vão nessa daí, porque as pessoas não conhecem da história do cangaço. Aí eu fui atrás do outro livro da minha prima, tá? Belícia Ferraz Torres, tá? Isabel, certo? E aqui está dizendo onde Virgulino nasceu e onde os pais de Virgulino, quando casaram-se, foram morar e onde o Virgulino nasceu. Aí eu vou ler. José Ferreira da Silva, pai de Lampião, e seus filhos, até o ano de 1906, moravam na sua propriedade Passagem das Pedras, realmente, situada na ribeira do Riacho São Domingos, né? No município de Serra Talhada. Ali ajudaram os filhos, né, do José Ferreira, ajudaram o pai na agropecuária, inclusive Antônio Ferreira, o primeiro filho, irmão de Virgulino, o primeiro filho de José Ferreira,
né? Ele era filho adotivo. Quando a mãe de Virgulino casou, já carregava o pacote, certo? Já carregava o filho, que era filho de Venâncio Barbosa Martins, está aqui, certo? Da fazenda Matinha, que é, né, aqueles lugares ali tudinho, são exatamente a fazenda Matinha, é onde fica ali junto de Nazaré do Pico, nas imediações daquelas fazendas ali, Ema, onde o meu pai nasceu, né? Os meus pais são de lá e eu vou continuar aqui, certo? Serra Talhada, quem ofereceu a propriedade, veja, essa propriedade, onde o pai de Virgulino foi morar, né? O pai de Virgulino, e não do primeiro filho, que é Antônio Ferreira, que Antônio Ferreira já ia, né? Ele recebeu essas terras para casar-se com Maria Vieira da Soledade, Maria Jacosa, né? Porque era tanto nome misturado, né? E eles eram empregados da fazenda, certo? Recebeu para poder casar e, né, encobrir que aquele filho era filho de Venancinho, aí ele ganhou as terras, certo? Então, vejam só, aí aqui tem bastante coisa falando sobre ele, está no livro, certo? Certo? E isso tudo é documentado, certo? Então, agora, a questão, o Virgulino nasceu no Poço do Negro. Existe uma coisa, gente, ali ficou denominado Poço do Negro, onde a Jacosa morou, porque na época da escravidão, lembremos que estamos muito próximos da abolição dos escravos, certo? E na época da abolição, antes da abolição, morreu um negro caído no Riacho São Domingos. Então, deram o nome àquele lugar. Aí fica conhecido por Poço do Negro, que dá mais ou menos 2 quilômetros, não chega a 3 quilômetros do lugar para outro. Vou pegar aqui um papel, só um minuto, porque eu fiz umas anotações. Retornando, né? Certo? Então, dá-se o nome de Poço do Negro, certo? Agora, vejamos um outro detalhe. Aqui foi sobre o casamento dos pais de Virgulino e não do pai de Antônio Ferreira. O pai de Antônio Ferreira era Venancinho, que isso fica muito claro, certo? Infelizmente. Venancinho Nogueira, certo? Agora, vamos falar sobre o povoado de Nazaré, aí deixa eu ver aqui, sobre o povoado de Nazaré, aqui, página, deixa eu ver, 175, né? Vejamos, o povoado de Nazaré, a vila de Nazaré, foi construída e nasceu de um sonho, né? De um sonho, mas aí eu não vou contar tudo não, certo? Mas está aqui. E aquela feira foi muito frequentada, Nazaré do Pico, foi muito frequentada pelo Virgulino e os irmãos dele, né? Que depois começaram a promover muita confusão lá em Nazaré do Pico, certo? Então, essa fazenda, esse lugar, ele recebeu antes Carqueja, depois que vinha da fazenda Algodões, que já foi da família, que deram aquelas terras ali para fazer uma feira, porque o local era propício para isso, porque passava muito almocreve por ali, certo? E então surge a Feira de Nazaré do Pico, uma feira bastante conhecida e frequentada pelos Ferreira, certo? Que começaram a bagunçar Nazaré do Pico, em Nazaré do Pico, certo? Então, vejamos lá. Esse lugar antes tinha um nome e depois passou a ser Nazaré, né?
aquela comunidade ali onde tem aquela vila, que é um forte, ainda hoje praticamente está da mesma maneira que foi outrora, continua do mesmo jeito. Quem quiser conhecer a história do cangaço tem que ir em Nazaré do Pico, certo? Aí o que acontece? É que havia uma divergência com os nomes de Nazaré, porque já havia Nazaré da Mata, certo? E então, por conta disso, né, o meu tio, Isaías Ferraz Nogueira, certo? Foi quem, que era neto do casal Manuelzinho Ferraz e Dona Flor, certo? Meu tio, certo? Ele, sabendo da mudança de nomes, foi ele, o meu tio, que era tabelião público, certo? Foi ele quem resolveu a questão, porque colocaram Nazaré, não podia ser Nazaré porque já havia Nazaré da Mata, aí que botaram Nazaré do Sertão, aí ninguém gostou do nome Nazaré do Sertão, aí passa a ser Nazaré do Pico. E meu tio Isaías foi quem deu, digamos assim, preparou a documentação e hoje Nazaré do Pico é chamada Nazaré do Pico porque Isaías Ferraz Nogueira, meu tio, foi quem tratou da documentação para haver um equilíbrio, ficar Nazaré, como tem Nazaré da Mata e Nazaré do Pico. Tá aqui, ó. Tem aqui também, tá tudo aqui, certo? Vejamos um outro assunto, né? Aqui eu já falei sobre o caminhão, falei sobre o Venancinho. Aí vejamos a biografia do meu tio, página 236, inclusive tem aqui 236. Vamos encontrar aqui porque são dados. Aqui, ó, o meu tio Isaías, tá? Certo? Isaías nasceu no dia 5 de dezembro do ano de 1900, né? Portanto, também ele foi também volante, perseguiu o Virgulino, o Lampião. Ele, meu tio Braz, né? Virgulino matou 16 pessoas lá em Nazaré do Pico, queria incendiar Nazaré do Pico, certo? E os nazarenos expulsaram o Virgulino de lá, que era um grande psicopata, certo? Aí aqui, deixa eu me ver mais, para o vídeo não ficar tão longo. Deixa eu ver, página 45, 46, já coloquei aqui os dados, né? A mudança de nome eu já falei também, que foi meu tio que organizou. Aí aqui na página 57, esse livro também, gente, ele é importante porque ele tem a genealogia da nossa família. Aí aqui, ó, certo? Aqui, ó, aqui neste lado, certo? Tem aqui, eu sou neta de Amâncio e Margarida Ferraz, né? Margarida Ferraz Nogueira, certo? Que eles eram primos, casaram-se, eles eram primos. Então, os filhos dos meus tios, né? Tios, e vou falar aqui, Lúcio Ferraz Nogueira, Isaías Ferraz Nogueira, Adolfina, que eu mostrei da foto, Maria, que eu não conheci minha tia Maria, eu não conheci porque ela morreu antes até do meu nascimento, certo? Maria, deixa eu ver, Cândido, que foi o que Virgulino assassinou, tá aqui, Cândido, certo? Ferraz Nogueira, assassinado e queimado por Lampião no dia 22 de julho de 1926. Sim, entremos num outro detalhe. Livro com processos sobre o Virgulino tem sim. O que ocorre, gente, é o seguinte, é que Virgulino, como psicopata, os psicopatas é um número 5% no mundo, né? 5%. Isso é dito pela doutora Ana Beatriz Barbosa, que eu gosto muito, que é uma médica psiquiatra muito boa, certo? E a minha linha é a linha freudiana, mas ela diz que as pessoas que nascem com esse problema
são psicopatas têm um problema de não ter empatia. O sistema límbico não funciona, certo? O sistema límbico não funciona e as pessoas eles não sentem dor. Praticamente a dor física, nem a dor do sentimento do outro. Ele pode ver uma pessoa morrendo e ele está se deliciando, certo? E Virgulino era assim. Inclusive tinha mania de tocar fogo nas pessoas, tocou fogo no meu tio, tá? Por isso que eu falo sobre o cangaço, né? Não gostava de falar, entre aspas, não vivia procurando, mas agora eu estou falando sobre o cangaço, certo? E quero tudo dentro do documento. A história de Nazareno não é igual à história de cangaceiro, não. Tem que mostrar os documentos, tem que mostrar tudo, certo? Então, gente, esse vídeo hoje foi para mostrar que nem todo mundo cai de paraquedas, não. Tem muita gente que cai de paraquedas e mente. Até hoje não mostraram a certidão de óbito de Virgulino. Entretanto, aqui neste livro fala que o meu tio perguntou para o primo, que aqui eu não sei qual é a página, se o Virgulino havia sido morto, e ele disse que sim. Agora, a questão é, aquele corpo que está ali, ou tem 2 corpos lá em Angico, eram os de Virgulino? Qual dos dois era de Virgulino? Porque, segundo Frederico Pernambucano de Melo, as roupas de Virgulino estão no museu. E, ora, se o cara foi morto, né, degolaram, né, e como se pode fazer uma perícia de um corpo sem cabeça e dar causa morte? Então, isso é uma falácia, isso é uma mentira, né? Outra coisa, se o Virgulino estava ali junto com aqueles cadáveres, que provavelmente ele foi morto realmente ali, nem eu digo provavelmente, ele foi morto ali naquela redondeza, naquela região, porém não se sabe exatamente quem deu o primeiro tiro na cabeça do Virgulino, quem foi? Porque o Ponta de Godói disse que deu o segundo. E o Aderbal disse que é mentira, que ele só levou um tiro e a cabeça ficou esfacelada, porque depois deram coronhada na cabeça. Mas ele mesmo tem um vídeo dizendo que o Ponta de Godói disse que quem deu o segundo tiro foi ele, na cabeça, na região fronto-parietal, certo? Tá na cabeça, um tiro de um lado, tiro do outro. Então, aquela cabeça que está ali, que foi para o museu, que depois pegaram a calota, não é nem a calota, pegaram o crânio, né? E disseram, esse é do Virgulino. A princípio, a cabeça, com todos, dizem que era do Virgulino, ainda tinha pele, tinha cabelo, tinha o olho, os olhos, estava lá, né? Agora, depois o doutor Lamartine faz uma exumação dos crânios, né, já sem pele, sem olho, sem massa encefálica, nem nada. Eu garanto que é do Virgulino. Por que ele não fez DNA para provar que era do Virgulino, né? Porque devia ter feito, não fez porque perdeu a oportunidade. Mas ninguém sabe onde andam essas cabeças, ninguém sabe esses crânios sem mais nada, apenas, né, a parte do crânio sem pele, insisto, sem os olhos, sem massa encefálica, sem nenhum vestígio mais, mas pode fazer um DNA e saber realmente se o Virgulino era o pai da Expedita, né? Porque essas são as dúvidas. Outra coisa, dá um atestado, a certidão de óbito dessa criatura que viveu, né? Mas ninguém sabe onde foi parar. Ninguém sabe, né? Eu creio que ele foi morto ali, porque psicopata não muda a personalidade. Psicopata nasce e morre psicopata. Esse Virgulino era psicopata. Então, gente, era isso que eu queria falar sobre exatamente essa questão que as pessoas ficam dizendo, tem gente que está pulando de paraquedas, né, que entrevistou um monte de cangaceiro, mas não sabe o nome deles, digamos, nunca apresentaram certidão de nascimento, nunca apresentaram
documento nenhum. Depois disso não tinha documento. Eu tenho as certidões dos meus tios, do meu pai, certidão do nascimento, tenho até a certidão de casamento dos meus avós, de Amâncio com Margarida. Eu tenho porque eu requeri no cartório de Nazaré e eu tenho esses documentos. Então, paremos de insultar e dizer que fulano e fulano, vocês não acreditam. Você que é um mentiroso, que fica pulando de paraquedas e entrando na história da nossa família. Respeite a Derbal, porque você vai ter que mostrar também documentos. Se é que você é o Tampa, que você tem mais de 102 mil seguidores. Não é assim que se estuda. Tem que ter método para você analisar. E que eu saiba, você não tem nem curso superior, você é um simples cinegrafista, nem cineasta não é. Você é cinegrafista, escutou uma coisa, e não, escutou o galo cantar e não sabe aonde. Agora fica ganhando dinheiro, né? Com os vídeos, com os likes, pedindo Pix, né? Eu não preciso de Pix nenhum, viu? Nenhum, né? E se quiser me encontrar, é só perguntar. Todo mundo sabe onde eu moro, todo mundo não, né? A gente não pode generalizar, né? Não sou desconhecida, sou filha de Cornélio de Souza Ferraz Nogueira, sobrinha de Isaías Souza Ferraz Nogueira, sou neta de Amâncio, da Ema, e você falou ainda, porque Mariluz disse que é da Gema. O meu pai também dizia que era da Gema, porque eles diziam isso. Quando diz que é da Gema, é porque é da Ema, é porque são naturais de lá. Mariluz diz, eu também sou. Eu não nasci lá, mas meu pai nasceu, e ela sabe. E meu tio Isaías, ela tem foto aí do meu tio Isaías, da minha tia Adolfina, portanto ela não pode desmentir. Certo? Agora você é que precisa ter cuidado nos vídeos que você bota, seu Aderbal. Deixe de ser irresponsável.